Eu queria ainda perguntar, porque a gente vai entrando, né, em todos esses textos, a gente fica, poxa vida, mas tem tantas coisas que não são literais, né? E como é que eu lido com tudo isso? E aí, mas a gente pode também cair num outro erro de achar que tudo não é literal, né? Que, tipo, tudo tem uma coisa para se explicar, e etc, né? Então, como que a gente consegue, assim, ter esse discernimento, assim, tá? Essas leis eram para aquela época, não, essas leis aqui são válidas para hoje, isso aqui é literal, isso aqui não é literal. Como que a gente pode Que entender, tipo de assim? texto a gente está lendo? Se é um texto poético, histórico, né? Então, vamos lá. Não dá para a gente fazer isso muito bem e seguramente sem estudo e sem ferramentas que nos ajudam a entender qualquer coisa na vida, né? Então, por exemplo, eu Não entendo só a Bíblia, né? Outros textos tudo. antigos, Eu entendo né? de carro, mas eu entendo o quê? Onde é que está o motor, como é que põe a gasolina, como é que liga, como é que faz coisa. Agora, tá tendo o pino da grampola, da parafuseta, do rocopolo, eu tenho que perguntar para o mecânico, o cara que entende. Ó, eu só ouvi um barulho estranho, essa é a minha identificação. Aí o cara explica um monte de coisa, a gente sorri fazendo de conta que entendeu, assim, para não perder a amizade, e deixa lá e depois resolve isso. Então, não tem como. Eu não posso dizer para o médico, olha, eu acho. O cara estudou, ele conhece. Então, eu pergunto para o médico que é saúde, eu pergunto para o mecânico, é um sinal de humildade. Então, eu preciso saber de quem estudou direito e aprofundadamente a Bíblia, do que isso significa. Mas, de modo geral, a gente entende o seguinte: se você tem textos que parecem muito dissoantes, por exemplo, no Antigo Testamento, se entenda que isso muitas vezes é uma questão de contexto, muitas vezes é uma questão de desenvolvimento da revelação e muitas vezes é uma questão literária ou linguística, inclusive, né? Então, quando você lê a Bíblia, dê prioridade ao desfecho. Quer entender o filme? Se você não lê o final, não vê o que aconteceu, você não vai entender a história toda. Então, a prioridade para a condução da vida certamente está no Novo Testamento. Até porque Jesus veio dizer que ele é o cumprimento de tudo. A segunda coisa que chama Então, atenção... até às vezes, quem quer começar a ler a Bíblia, algo muito interessante é começar pelo Novo Testamento, Com né? certeza, com certeza. Para depois ter essa ótica para o restante. A não ser que a pessoa seja de pano de fundo judaico, né, e foi criado no entendimento do Antigo Testamento, ele pode fazer o contrário. Mas quem vem desse ambiente, é muito mais fácil você entender Jesus e o Novo Testamento do que você começar a ler Deuteronômio, né, ou primeiro Crônicas, que tem Porque muitos 9 capítulos de genealogia. Imagina. Você fala, isso aqui é só escalação. Até né? porque muitos textos do Campeonato da Antigo época. Testamento, eles estão apontando para Jesus. Sim, sim. Então, como é que você vai entender? Tá apontando para Jesus, mas quem que é esse Jesus? Então, legal entender quem é esse Jesus. Com toda certeza, porque é a referência fundamental e central da Bíblia, né? A segunda coisa é que tem textos que já dão dicas para a gente, né? Tem textos, por exemplo, que são narrativos. Então, Jesus saiu de Jerusalém e desceu até Jericó. Entrando em Jericó, lá havia um homem chamado Zaqueu. Jesus é Jesus, Jericó é Jericó, desceu, você vai ver pela topografia de Jerusalém para Jericó, são cerca de quase 40 quilômetros, de uma altura de 800 metros para menos 300, a cidade está localizada, Zaqueu, ele é um cobrador de imposto, então você tem uma referência muito concreta numa narrativa nítida. Mas você abre Isaías 55, fala: as árvores do campo baterão palmas, Isaías 55, 12. Árvores que participam de shows, assim, então são muito Não encontradíssimas. tinha nenhuma árvore no Rock in Rio, né? Pois é, ou se tinham, estavam no estilo mais tradicional de Ou quem comportamento. viu essas árvores devia ter usado alguma coisinha. É claro, diz que os montes vão saltar como carneiros e que as árvores vão bater palmas. Lógico que esse Ou os texto é elogios poético. de Cantares, né? Pois é, com Meu. uma égua do carro Você de com faraó. uma égua. Do carro de faraó, né, uma amiga minha. Né? Então, é muito compreensível que textos poéticos, muitos dos textos proféticos e um texto apocalíptico, eu vi uma besta que surgia do mar, não é o Godzilla. Isso tem um significado. Então, como esses textos, por definição, eles são textos metafóricos, o texto simbólico, você precisa descobrir. Mas descobrir como? Não é para você olhar e falar: eu acho que a árvore
batendo palma, e a seleção brasileira, porque a árvore é verde, o Brasil também é verde, vai ser a Copa do Mundo. Não, você vai tomar 17-1 da Bíblia, não vai dar certo isso, né? Aí você tem que ter a referência de quem conhece. E aí tem boas Bíblias de estudo, tem bons dicionários e comentários bíblicos que são material de estudo técnico. Quais que você indica aí pro pessoal? Inclusive, você tem uma Bíblia, né? Com comentários seus, né? Sim. Bíblia brasileira, né? Então, a gente, na verdade, é um comentário de 60 participantes, né? São Bíblia Brasileira de Estudos, é bom, e até porque a vantagem da Bíblia Brasileira é que, assim, ela é feita para a gente que está com a cabeça de Brasil, né? Então, por exemplo, a Bíblia tem escravidão, tem história do Brasil, tem escravidão, existe contato, né? A gente tem textos que falam tipo de sobre escravidão isso. A gente está falando, né? O que acontece? Será que o Castro Alves, né, poderia entender? O Dom Pedro II lia a Bíblia, o que ele achava? Tem várias conexões interessantes. Legal. Você tem uma Bíblia muito boa também, que a editora Vida Nova publicou, chamada Bíblia Shed, né, que vale a pena, e a Bíblia NVI de estudo. Essa é muito boa. 3 que eu mais... Porque tem aquela arqueológica também que eu gosto bastante. Excelente. Nossa. Bíblia de estudo arqueológico, excelente. Ela ajuda a dar o pano de fundo. Geográfico, cultural. E muito do que a arqueologia mostrou pra gente, o que significava uma série de coisas, né? Eu vou muito para Israel e eu faço algumas viagens desse perfil arqueológico, e é muito legal o pessoal ver, puxa, agora eu entendi, né? Porque a pessoa tem, vamos dizer, a Bíblia em 3D, né? E esses elementos são interessantes. Aí você tem essas Bíblias, por que elas são interessantes? Porque elas não são Bíblias de uma torcida específica. Sem querer desmerecer ninguém, você vai ter uma Bíblia, por exemplo, católica, ou uma Bíblia evangélica, pentecostal, presbiteriana, Bíblia do pregador, batista. Bíblia do não sei o quê. Ela tem um foco, ela tem um público específico que ela trabalha com aquele viés. A Bíblia Shed, a Bíblia NVI de Estudo e a Bíblia Brasileira não tem cor denominacional específica. A ideia é interagir com o texto sem levantar uma bandeira particular. Legal. Então ajuda, o novo dicionário da Bíblia, esses materiais... E quais comentários bíblicos o senhor indica? Olha, a gente tem bons comentários, e pelo menos em 3 editoras principalmente. A gente tem na própria Edições Vida Nova, na Casa de Cultura Cristã e na editora Esperança, que são os que eu mais assim conheço. Alguns comentários da Vida Nova, numa série chamada Cultura Bíblica, que é bem conhecida, alguns são um pouco elementares, porque é muita coisa para comentar em pouco espaço, mas alguns são bons. Agora, a Vida Nova publicou alguns comentários maiores que são extraordinários, e a Casa de Cultura Cristã, especialmente comentários do Hendrickson, e alguns que são melhores assim, porque eles gastam mais tempo, né, ali para explicar certas coisas. O comentário Esperança eu gosto bastante, né? Esperança a gente gosta bastante. A gente usa bastante. E é traduzido do alemão, né? Alfred Pohl e alguns outros, Fritz Rinecker, né, que é um grande estudioso do Novo Testamento. É interessante... Acho que não. Lindolfo Weingärtner. Não sei se ele participou, mas assim, é interessante a gente falar isso, porque geralmente a galera que tem essas contradições com a Bíblia... ele vai lá na casa dele, aí você vê a avó, tem uma Bíblia lá, pegando pó lá já faz uns 30 anos, no Salmo 91 aberto. Aí o cara vai ler aquela linguagem da Bíblia, eis que dar-lhes vosei... Ele não vai entender nada. Ósculo, né? santo. Então, é legal a gente falar que hoje tem Bíblias que você consegue entender, né? Você vai pegar a Bíblia, você vai entender o que está lá. E o que você não entender na primeira mão, na parte inferior da Bíblia vai ter um espacinho que o comentarista vai estar escrevendo lá, ó. Aqui, nesse contexto, ele queria dizer isso. Então, fica muito mais fácil para você entender.